papo cabeça sobre um assunto muito interessante: cores e personalidade. Hoje eu recebo Luciana Ulrich, referência em cores e coloração pessoal. Começa agora o programa Olho Clínico com o Dr. Fernando Gomes. Luciana, muito bem-vinda e muito obrigado por estar aqui com a gente. Imagina, obrigada pelo convite, muito bacana vir falar um pouco de cores e desmistificar esse assunto, né, que as pessoas têm tanta curiosidade. Vamos dissecar, a gente chama em medicina isso, né, dissecar, ver passo a passo todos os conceitos e como isso funciona, desde cor da pele, então uma pessoa é negra, outra pessoa é branca, outra é considerada amarela, o que isso significa, e as cores que caem melhor, tanto do ponto de vista de maquiagem como de roupa, adornos, joias e coisas assim para frente. O que é coloração pessoal? Então, doutora, a gente faz um teste, né, com vários tecidos de cores diferentes, com características completamente opostas, e a gente vai vendo qual a tonalidade que traz mais harmonia na sua pele, ou seja, que aquele pigmento se repete. E se você fica bem de cor clara, a gente vai excluir usar muito cor escura. Se você fica melhor de tons mais frios, ou seja, uma pele mais rosadinha, vamos excluir o uso dos quentes. Então, nesse processo, a gente determina o teu pigmento de pele e classifica quais as tonalidades de cor que você vai usar. A gente tem 12 classificações e que valorizam 12 mais. 12 classificações de pele? Isso, de pele. Na verdade, existem zilhões, sim, né? Mas a gente classifica em 12 tonalidades diferentes de uso de temperatura, intensidade e profundidade. Que eu imagino, do ponto de vista biológico, que seja melanina, o quanto você tem perfusão sanguínea, né? Isso, exatamente. Quanto que você reage a beta-caroteno, beta-caroteno, hemoglobina, melanina, se você tem mais ou menos. Então, a gente analisa o tom da pele, que é profundidade, e o subtom, se ele é mais rosadinho, mais amarelado. Agora uma pergunta, quando formos realizar uma avaliação dessa com um profissional que sabe tudo sobre isso, sim, né? Pra gente ficar bem, ficar melhor. É lógico que você pode usar a cor que você quiser, mas lógico, tem aquelas cores que você vai ficar mais. Isso é muito individual. Existe alguma orientação específica do tipo, olha, evita tomar sol demais nesses próximos dias para não chegar muito bronzeado e talvez causar um ruído, ou não tem nada a ver, o negócio vai além disso? Então, se você bronzear, quer dizer que você tem mais melanina, mas a tonalidade da tua pele, o subtom não vai mudar. O que a gente tem que cuidar muito é com a luz que a gente está fazendo o teste. Então, não pode ser uma luz nem muito amarelada, nem muito branca. Então, a gente fala que é uma luz neutra, que tem 4.000 kelvins por aí, e o índice de reprodução também próximo de 90. Ou uma luz natural, uma janela natural. Você já deve ter percebido. O natural seria o ótimo. O perfeito, exatamente. Sim. Então, essa luz incidindo no teu rosto pode te dar pra gente uma percepção diferente da sua beleza, né? O que a gente tem que cuidar? A gente tira a maquiagem, por isso que remove maquiagem, analisa a cor natural do cabelo. Se você tem algum tipo de micropigmentação influenciada, a gente tem que analisar uma foto antes desses procedimentos, né? E fazer, assim, você acabou de fazer um procedimento de laser, alguma coisa que a tua pele está muito irritada, daí fica um pouco mais difícil de análise, mas quanto mais natural tiver a sua pele, né, sem nenhuma interferência de cor, outras cores, melhor. Luciana, e como é que as cores influenciam na personalidade? Então, a pessoa que inventou esse método de coloração pessoal, ele nos anos 40, uma americana, que chama Suzanne Cagle, e que ela, na hora de fazer a caracterização de personagens, ela trabalhava com cinema, ela via que tinham peles de tonalidades diferentes e uma cor, um tom de vermelho que ela queria aplicar em uma pele, não ficava boa em outra. Então ela começou a classificar mais de 30 e poucos tipos de pele, a gente sabe que tem muito mais tons que isso. E quando ela fez essa classificação, ela começou a falar não só da cor da pele, mas também da personalidade de cada pessoa que carrega aquela tonalidade. A gente não tem um teste de perfil psicológico para garantir, mas eu acredito que dependendo do teu colorido, né, se é mais quente ou mais frio, pelas cores que você vai usar, a gente vai ter percepções diferentes de cada uma dessas pessoas, tá? Então, por exemplo, uma coisa que todo mundo pode perceber, uma pessoa que tem alto contraste. O que é alto contraste? Pele bem clara, cabelo bem escuro, sobrancelhas mais marcadas, olhos mais escuros. São pessoas que trazem uma mensagem de mais força, de mais maturidade, ela se impõe muito mais. Uma pessoa que tem cabelo, pele, olhos mais claros, geralmente passa uma mensagem de acessibilidade.
Então, são alguns traços que a gente consegue, dentro dos signos todos, a gente sabe que vão ter, a gente vai ter reações diferentes. Isso num primeiro momento. Depois, a tua atitude, né, você vai desenrolar essa história, né? A percepção do que você enxerga e depois como é a personalidade da pessoa, como ela se impõe, e tudo isso pode se confirmar ou não, né? Agora, assim, em linhas gerais, em termos de emoção, como é que as cores impactam na emoção das pessoas? A gente impacta muito, né? E tem um significado as cores, né? O que a gente tem que pensar, eu pelo menos assim, o dia que eu acordo mais desanimada, eu já quero colocar uma cor que me traga mais ânimo, mais energia. E esse significado das cores, só que a gente tem que pensar que não é um significado único e universal para o mundo, né? Depende muito culturalmente o que aquela cor significa, depende atualmente como a gente ressignificou essa cor, a gente trazer a tua memória afetiva. Então, são vários fatores que trazem uma mensagem para uma cor, né? Como a gente estava falando do laranja, né? Então, laranja, se a gente pensar na nossa memória primitiva lá, né, o histórico, quando estava o céu bem laranja, né, as pessoas sabiam que logo ia escurecer, então elas tinham que procurar um lugar para dormir, para descansar. Então o laranja tem essa mensagem de alegria, de energia, de disposição, até fala que é a cor dos empreendedores, né? Quando um Buda, um budista usa, ele está seguindo o exemplo do Buda, que abriu mão da riqueza e começou a usar a roupa laranja, que era a roupa das pessoas com menos posses. O laranja que um presidiário usa não quer dizer energia, é para ele ser encontrado no meio da mata se ele fugir. Então, a gente sempre tem que analisar o contexto onde a cor está aplicada. Então, a cor sozinha não dá para ser analisada, depende o tecido, depende a textura, depende o contexto, daí vem o contexto cultural, o porquê daquela cor e assim por diante, né? Algumas coisas são... talvez universais, né? Por exemplo, o preto vai fazer a gente pensar na noite, na ausência de luz. O vermelho faz a gente pensar em sangue, de alguma maneira. Isso pode traduzir movimento, vida, né? O vermelho sempre chama atenção. É o vermelho que mais mexe até com o batimento cardíaco. Sim. Então, assim, por um motivo ou por outro, ou por paixão, ou por agressão, ele tem um destaque. Sim. Né? O preto tem essa questão do glamour, do mistério da noite. O que aconteceu com o preto atualmente, né? Virou uma cor, antes era uma cor de destaque, né? Quando a gente falava em termos de trabalho, inclusive, ou para uma festa, mas hoje em dia é uma cor de zona de conforto, né? Quando você não sabe o que vestir, vou colocar o preto, né? Então o preto perdeu aquele destaque. De fato, você como colorista pode dizer, o preto é realmente um trunfo que toda pessoa deveria ter no armário ou não? Tem gente que de repente tome cuidado, talvez um branco fosse mais estratégico. Olha, uma cor que fica, a gente pensando universalmente para valorizar a beleza, azul marinho, muito melhor que o preto. Quer dizer, isso é um trunfo. É um trunfo. O preto traz uma mensagem, mas atualmente ele não está tão destacado. Por exemplo, para um homem, talvez um terno cinza chumbo, um marinho, vai trazer mais destaque do que o preto, porque atualmente o preto está meio embaixo. Entendi. Tá? Então, assim, o azul marinho vai trazer muito mais a ideia de uma pessoa mais estável. Se a gente pensar, esse tom de azul vai ter em todos os lugares do mundo um entardecer com essa cor, então ele tem essa estabilidade, esse visual mais clássico, e o cinza vai trazer uma ideia de mais criatividade, de mais modernidade. O prata remete a gente ao futuro, o cinza lembra o prata, então... Mas vai depender também em que tecido, em que corte essa cor vai estar aplicada, né? E a questão das próprias joias, né? Quer dizer, porque a gente fala, puxa, o ouro é super valorizado, mas o ouro, via de regra, ele é dourado, ele vai puxar para o dourado. Talvez não seja a joia que valorize mais aquela pessoa, talvez aquela pessoa, a prata, né, a cor mais prateada... Para quem tem uma pele com fundo mais rosado, né, um cabelo mais acinzentado, o tom prata fica muito mais interessante. Para quem tem uma pele mais dourada, um cabelo também com fundo mais cobre, tom de mel, o dourado fica melhor, né? Mas daí vamos pensar em mensagem, né? Porque a gente sempre tem que pensar, na coloração pessoal a gente faz isso, qual a tua pele, o teu tom, mas que desejo de imagem, o que você quer transmitir. Porque aí você consegue influenciar, né? Quer dizer, exatamente. Hoje em dia tem até lente de contato que eu posso mudar a cor do olho, mas é uma coisa, não é disso que a gente está falando.
Aí a gente pode falar da cor aplicada em que forma, em que textura. Então, eu vou pintar meu cabelo de uma tonalidade, mas qual a forma que eu estou usando? Qual o corte? Né? Qual o comprimento? Tudo isso daí tem uma mensagem mais ampla. Né? Então, se a gente pensar no metal, o prata vai te remeter sempre a uma imagem mais moderna, e o dourado sempre vai trazer uma ideia do mais clássico, do mais antigo, né, dentro das suas origens. Então, tudo isso é para a gente ter que pensar de uma maneira um pouco mais macro. Tem um termo que você utilizou e eu queria que você explicasse aqui para a gente. Cartela. O que é cartela de cores e o que isso significa para cada pessoa? Então, quando a gente faz esse teste, né, da coloração, a gente classifica a tua pele pensando na temperatura, né, quente ou fria, a intensidade de cores mais vibrantes ou cores mais suaves, cores mais claras ou mais escuras. Juntando essas 3 características, a gente tem 12 classificações, 12 cartelas diferentes, que levam nomes de estações de ano. Tá? Então, é uma cartela como se a gente abrisse uma janela e eu vou fazer uma foto de um dia de verão. A luminosidade, a cor da natureza é diferente de um dia de inverno. Isso seria, por exemplo, para todo mundo entender, o equivalente a alguns filtros que a gente encontra na internet? Mais ou menos. Mais ou menos é mais ou menos isso. Se vocês jogarem no Google estações do ano, cores, você vai ver que tem outono, por exemplo, é a estação que mais as cores estão definidas. Os terrosos, os amarelos queimados, o vermelho queimado. Então, nessas 12 cartelas, doutor Fernando, todo mundo vai usar todas as cores, só que em tonalidades diferentes, tá? Então você não deixa de usar absolutamente nada, só o preto. O preto não tem em todas as cartelas. Mas é o que a gente fala, ninguém vai deixar de usar preto. Tem como você usar neutralizando o efeito dessa cor, tá? E a ideia é esse efeito da cor aqui perto do rosto. Então, sapato, calça, bolsa, o que não está aqui perto, não tem esse efeito da imagem, né, do primeiro contato, do impacto da cor na tua beleza. Então, a gente faz esse teste para descobrir qual a sua cartela de cores. Luciana, obrigado pela sua participação. Eu queria que você fechasse aqui com uma mensagem interessante sobre esse assunto, que é a psicologia das cores e como as pessoas poderiam ou podem utilizar isso a seu favor. A hora que você tem consciência das suas cores, né, te gera um autoconhecimento, te gera muito mais segurança. Então, se observe, né, veja quais as tonalidades que ficam bem em você e use das cores como uma ferramenta de comunicação. Luciana, muito obrigado pela sua participação. Viu? Foi um prazer, obrigada. Pessoal, a gente fica por aqui. Gostou? Dá um like aqui, escreva seu comentário. Eu e a Luciana vamos responder com muito carinho. Compartilhe com todas as pessoas, tá vendo? Um assunto novo, super importante para você se sentir melhor, para você se sentir mais bonito e principalmente para valorizar o que Deus já te deu naturalmente. Um beijo no coração e até semana que vem.